do Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha nenhuma. Amém e amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ficou difícil? Aqui todo mundo usa perfume bom. Aperte a mão do irmão ou da irmã com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos uma vez mais. Nós entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar. Daqui a alguns momentos o nosso coração vai saltar no nosso peito. O seu Espírito vai pousar sobre a sua igreja. E o Senhor vai explodir entre nós, batizando com o Espírito Santo e curando os enfermos. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui descerá. Abre as comportas do céu e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da adoração. Fala em nome de Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Minha família não chegou ainda, né? Já que só mandou estacionar eles lá em Lisboa. O lugar aqui é longe. Quando eles chegarem, alguém me dá um toquezinho. Ah, já estão aí? Ah, as cadeiras já estão aqui, ok. Quem tem filhos, a gente se preocupa, né? Queridos, a mensagem dessa noite é uma daquelas mensagens que quando o Senhor resolve falar conosco é porque Ele quer mudar a nossa vida para sempre. Então, se você veio com a intenção de ver a sua vida ser transformada, você veio ao lugar certo. E se você veio para a sua vida ser transformada, por favor, não fique em silêncio. Porque esse lugar é uma casa de oração. E casa de oração só tem vida quando os homens e mulheres que estão dentro dela têm vida. E a sua vida faz a vida de Deus fluir entre nós. O livro do profeta Samuel foi escrito num tempo horrível. Numa época negra. Numa época em que o povo de Deus haviam se afastado dos princípios do Senhor. Quem conhece um pouco a Bíblia Sagrada sabe muito bem que esse homem chamado Samuel, que está agora à frente da igreja do Velho Testamento, como líder espiritual, que é para nós o cerne do livro, a história dele por completa, sabe que ele recebeu de presente das mãos de Eli, o sumo sacerdote, uma igreja desviada, uma igreja fria, uma igreja fracassada. A igreja do Velho Testamento, sob a tutela de Eli, o sumo sacerdote, estava completamente cega, estava vivendo às avessas. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e os 2 levavam a vida dissoluta. A Bíblia diz que eles se prostituíam no templo com as mulheres que vinham oferecer sacrifício ao Deus de Israel. E também pecavam com pecados simplórios, que qualquer criança teria coragem de obedecer, mas eles não. Havia uma lei estabelecida que o sacerdote deveria comer, pastor Paulo, somente da carne cozida tirada de dentro de uma panela. Mas os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, queriam comer uma carne assada, queriam comer uma carne um pouco mais suculenta, mais saborosa. Não que comer carne seja pecado, Deus me livre disso. Se comer carne fosse pecado, eu acho que eu ia para o inferno direto. Porque comer carne como a gente não tem. Todavia, era só um pedido. Era uma ordem que Deus deu a eles.
Não comam carne assada quando vierem do altar, comam apenas a carne cozida. Mas eles não atentaram para isso. Quando eu leio essa história, eu começo a imaginar a angústia do coração da moça da nossa história, que era uma jovem senhora casada, cujo nome era Ana. E Ana, pelo que eu leio na Bíblia, era uma jovem senhora muito bonita. Era uma jovem senhora muito bem estabelecida. Eu abro um parênteses aqui, só para dizer que a minha família chegou. Pastor Samuel, eu vou ceder ao senhor a minha poltrona. Por gentileza. Ele me trouxe de lá aqui e não cobrou nem gasolina. O pastor está aqui, chama ele, é que ele é cego. Ele tem um olho virado para cá, o outro para lá. Olha, quem conseguir olhar nos olhos do pastor Samuel e encontrar o olho dele, eu dou um beijo. Só tem 2 buracos assim. Pronto. Deixa eu apresentar minha família para vocês. Pastor Edileuza, fique de pé. Essa é minha esposa. Karen é a minha filha mais velha. Vire para o pessoal atrás que eles querem te conhecer. Kathleen ficou em pé sem eu pedir. Camille. E eu vou pedir para as duas engolir o chiclete, que na casa do senhor não é lugar de chupar chiclete, ok? Papai sempre avisa. Posso apresentar os demais, pastor? A esposa do pastor Samuel, por gentileza, que até agora eu não decorei o nome. Pastor Adriana, eu estou lá faz 8 dias, não lembro o nome dela. Tá o Renato, fica de pé, Renato, por favor. O Renato é solteiro, desesperado por um casamento. Se tiver alguém aí mora em Lisboa. Está a Ludmila, que é filha do pastor, que canta. A Larissa, que está aqui, e a Laís. A nossa família deu certo porque ele tem 3 filhas e eu também. Nós vamos pagar todos os pecados que nós cometemos na vida, né? A igreja está feliz? Então diga, Deus abençoe vocês. Como eu disse, no período negro em que o livro de Samuel foi escrito, havia uma brecha aberta na alma do povo. O povo de Israel haviam perdido o centro da verdade. Eles já não adoravam Deus como deveriam adorar mais. Como não havia mais condições do povo servir a Deus espiritualmente, porque Eli estava fora dos caminhos. Os 2 filhos que eram herdeiros da igreja do Velho Testamento estavam mais fora do caminho do que o pai. Aprove a Deus ter piedade da nação judaica e criar uma situação para que um sacerdote ou um profeta fosse levantado num tempo em que ninguém mais tinha aptidão para ser profeta. Escute o que eu vou dizer. Eu nunca vi um período tão negro como esse do livro de Samuel. Porque pelo que eu entendo da Bíblia Sagrada, o pouco que eu já estudei, sempre na falta de alguém, Deus levanta uma outra pessoa. Não existe ninguém insubstituível. Quem pode ser amém por isso? Não há ninguém insubstituível. Não há pregador insubstituível, cantor, pastor, ministério. Nada disso. Mas há aqui no capítulo, no livro de Samuel, uma situação inusitada. Pelo que eu entendo da Bíblia, não havia uma pessoa que pudesse ser levantada. Não havia nenhum dos seres humanos vivos que já respiravam, que já haviam nascido de mulher, que pudesse ocupar novamente o cargo da unção profética. É exatamente esse o motivo que leva Deus, com seus olhos de fogo, procurar na terra uma família. E desta família gestar uma criança. Detalhe, uma criança que não era para nascer. Pelo que eu entendo da Bíblia, até as entranhas das mulheres de Israel estavam contaminadas. E aquelas que podiam gestar filhos e gerar filhos, Deus não queria o rebento delas. O pecado, o descaso contra Deus, a falta da adoração verdadeira, levou todos os seres humanos daquele tempo a serem por Deus vomitados, a serem por Deus rejeitados. Quando isso acontece, Satanás deve ter em algum canto do inferno dado uma gargalhada e dito: terminou a unção sobre este povo, nada mais vai acontecer. Mas eu costumo dizer lá na minha terra no Brasil que quando o diabo vem com a farinha, o meu Deus já está com a polenta pronta. Quando o diabo pensa que ele conseguiu, mal sabe ele que Deus já ganhou dele de 10-0. E eu pego essa palavra e transfiro ela para a sua vida. Quem disse que a sua vida terminou não sabe o que espera a sua vida depois dessa noite. E quem concorda comigo, solta um grito daqueles para acordar a cidade. Glória a Deus. Se o período é negro, o sacerdote está desviado, os filhos estão desviados, o meu Deus começa então a tentar criar
uma nova situação. E Deus encontra uma família diferente. Eu tenho até medo de pregar nesse livro aqui dentro dessa família, porque tem gente que pega tudo ao pé da letra e quer seguir o conselho. Eu vou contar a história de um homem que na época dele, no período dele, na nação dele, no espaço geográfico onde ele habitava, era permitido naquela época, ok? Ninguém tente fazer isso hoje. O homem que eu estou falando chama-se Eucana. Qual é o nome dele? E Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ana era a primeira e Penina era a segunda. E somente esse homem, naquele tempo, naquele espaço geográfico, naquela cultura e naquela nação, pôde ter duas mulheres. Amém por isso? Porque tem vezes que a gente termina de pregar e vem um monte de gente, passou, então eu também posso ter 2, 3 mulheres. Só porque está escrito na Bíblia. Um dia eu encontrei um irmão que falou assim, pastor, por que Salomão pôde ter 700 mulheres e 300 concubinas? Eu falei assim, por quê? Eu falei, pastor, aquilo que era bom viver naquele tempo. Eu falei para ele, veja o fim de Salomão. Salomão deve ter ido para o céu por misericórdia divina quando Jesus desceu da sepultura e foi às regiões baixas e trouxe ele. Porque até então ele deve ter ido para o inferno. Porque ele perdeu o centro da adoração por causa das mulheres dele. Porque as mulheres conduziram ele a adorar todos os deuses. Então, por favor, isso é uma história cultural daquele tempo. A igreja diz amém? Acotovela seu irmão aí e diga juízo, tá? E diga para o outro, não faça mau juízo, tá? Vamos lá. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Pergunte para mim, por que ele casou de novo, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Porque a mulher por quem ele se apaixonou, mulher a quem ele amou, o amor único da sua vida era Ana. Só que Ana era estéril. Ana não podia gerar filhos. E ele era um rico fazendeiro respeitado. E era um homem temente a Deus. E naquela época, e somente naquela época, quando o homem se casava com uma mulher, e a mulher tinha o seu útero podre, porque ela não podia gestar filhos, isso trazia vergonha sobre o marido e colocava um ponto final na existência da história dele. A árvore genealógica terminaria nele. Porque se ele não tivesse filhos, tudo que ele tinha ficaria para os parentes e o nome dele seria esquecido. Foi somente por isso que Eucana, um homem temente a Deus, tomou para si uma outra mulher cujo nome era Penina. Até então a história vai tranquila. Mas o que acontece na sequência é até engraçado. Porque a Bíblia diz que Penina era uma mulher muito fértil. Pense numa mulher que tinha filho, um atrás do outro. E tinha filho às vezes gêmeos de uma vez só. Penina era extremamente fértil. E de tempos em tempos ela dava um rebento ao seu marido. Mas Ana não tinha filhos. Mas a Bíblia insiste em dizer que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Porque o amor primário era o amor com Ana. Ele só casou com Penina por causa da situação de não ter filhos. Até aqui a igreja está entendendo? Só que cada vez que ela dava um filho a Eucana, Eucana sorria, Eucana dava um grito de glória, Eucana sacrificava a Deus. Eu vou pedir para os irmãos desligar a porcaria do celular, em nome de Jesus Cristo. Pronto. Agora eu vou tentar continuar a pregar. Então imagine você, que toda vez que Eucana dormia com a sua mulher Penina, e Penina tinha um filho, o filho vinha e trazia sorriso e alegria, e Eucana operava com sinais através da esposa, dando dízimo, dando oferta, dando sacrifício ao templo do Senhor. Todavia, ele voltava-se para Ana e dizia para ela, ela me deu um filho, mas eu sou apaixonado por você. Continuo te amando como te amei desde a primeira vez. Ele nunca deixou isso se esconder. E isso transformava Ana numa mulher tranquila. Só que isso transformou Ana numa mulher tranquila demais da conta. Ao ponto dela perceber que os anos vão passando, a sua madre não se abre, mas isso não faz ela sentir necessidade de ter um filho. Por que ela não buscava um filho, pastor? Porque a moça que se casou aos 15 anos, bonita, está bonita de novo. Ela está... Irmão, desliga o celular em nome de Jesus. O senhor e mais todo mundo que estiver com o telefone ligado, que eu me perco inteirinho aqui. A igreja diz amém, por favor. Então, voltando ao assunto, vou tentar voltar ao assunto que eu me perdi inteirinho aqui. Imagina você
Ana, bonita, casada aos 14 anos. Agora ela tem 30, mas não teve filho nenhum. O marido é rico e fazendeiro. Como é que ela está? Bonita de novo. Está um pouco mais madura, mas continua bonita. O seu corpo não se definhou. O seu corpo não engordou nem emagreceu demais. Ela é casada com um fazendeiro que tem dinheiro para cuidar da sua beleza. Ana está bonita como era uma adolescente ao se casar. Agora tire o olhar de Ana e olhe para Penina comigo. Penina tem um monte de filho, uma renca. Não dá nem tempo do corpo dela se acostumar e o corpo dela, olha, enche de novo. Resultado final. Eucana continua sempre amando Ana. E ele continua dizendo, você é mais valiosa do que qualquer coisa. Penina começa a observar Eucana, pegar Ana para passear, sentar num carro puxado por bois ou cavalos. Ana, todo vestido que veste fica bonita. Tudo que ela faz com o rosto fica perfeito. E lá vem Penina do outro lado, um filho aqui, o outro aqui, um na barriga, empurrando o carrinho com 2 nenê aqui na mão. E mais um monte de empregada arrastando os nenê. Quem olha para Ana, vê a Ana parecer a Xuxa. Quem olha para Penina, pensa que Penina é a bruxa. Ana está linda e perfeita. Penina está daquele jeito que quem olhava para ela não sabia se ela estava de frente ou de costa. Isso irritou Penina. Penina foi ficando irada, até que um dia ela começou a tocar na ferida de Ana. Eu imagino ela sentada na hora do almoço ao lado de Ana, com um bebê aqui, outro mamando, e Ana com aquele corpo bonito, parecendo uma lady, e Penina não aguentando um ciúmes de ver Eucana mexendo no queixo dela, mexendo nos cabelos dela, e ele diz, Ana, como é ser uma mulher podre? Como é ser uma mulher que vai viver bela, mas que quando morrer não vai deixar semente nenhuma? E pela primeira vez na vida cai a ficha de Ana. E Ana começa a perceber que ela era de fato uma mulher que tinha tudo, mas não tinha aquilo para o qual a mulher havia nascido. Porque o sonho de toda mulher é ter um filho. E mulher que não sonha em ter um filho precisa de um tratamento psicológico. E mulher que casa e não quer ter um filho precisa de um tratamento de choque na cabeça. Porque mulher existe para isso. O casamento é para isso. Não é apenas para um homem ou uma mulher saciarem a sua fome sexual. É para dar seguimento à história. É para ter filhos. E quem não tem filhos deve sentir a angústia. Porque nós que temos filhos, por mais que filho dê trabalho, filho é o sonho de todo pai e de toda mãe. Aleluia. Quando o filho está crescendo, há um orgulho em nós. A gente chega a dizer assim, o filho é a minha cara. Esse filho vai me trazer orgulho. Ele vai ser um pai, profetiza bênção sobre o filho. Ana começou a perceber que mesmo Penina, com o corpo todo desajeitado, mais gorda, mais desleixada ou abandonada pelo marido, ela tem motivos para viver. Ela tem que acordar cedo para dar mamadeira para uma criança, ela tem que cuidar da roupa de outra, ela tem que dar banho na outra. E Ana só sabe dormir e comer e cuidar da sua vaidade pessoal. Mas o amor de Eucana por ela mexeu com o coração de Deus. E é Deus que interfere na história. E é Deus que levanta uma Penina na vida de Ana para começar a pegar no pé dela, porque a Bíblia diz que Penina agora vive de deixar Ana irritada excessivamente. Ou seja, ela pegou o ponto fraco de Ana. No princípio, Ana não ligava para esse negócio de não ter filho, porque ela viu que estava ficando bonita, mas ela viu que a idade vai passando. Ela percebeu que a vida vai se esvaindo, daqui a pouco ela já não vai mais existir, e ela não deixou uma semente na terra. E Penina começa a atormentar Ana 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes, uma vez por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, um ano inteiro. Até que Ana se desespera. Quando Ana entende que só há uma razão de existir nessa vida, e a razão é essa, de você poder fazer alguém feliz, mas ser frutífero. Você ser capaz de sonhar e ver o seu sonho se concretizar. Você gestar uma criança, essa criança virar uma vida. Quando Ana percebe que a vida se resume a isso, ela começa a chorar. E ela, que ia só no santuário acompanhando o marido, no próximo dia que o marido vai para o santuário, ela deixa o marido entrar na frente, porque o alpendre dos homens era mais na frente. Mulher não chegava perto dos altares, as mulheres ficavam nos alpendres de fora.
Quando o marido vai para os alpendres, todo ano, Ana ia com o marido para lá, mas enquanto ele sacrificava, ela ia nas lojas e bugigangas que tinham para vender ao redor do templo. É a primeira vez na história que Ana vai. Ela não vai comprar nada. Ela encontra um cantinho do santuário. E ela dobra o joelho. E ela começa a chorar. E ela começa a gemer. E ela começa a dizer: não aguento mais ser humilhada pela minha rival. Não aguento mais sentir que eu nasci nesse mundo sem propósito, porque eu nasci, não posso gerar nada, eu sou podre, o meu útero é estéril. E ela chorou e gemeu tanto que ela chamou a atenção do sacerdote, que ao invés de estar atuando lá no santuário, devia estar com uma coxa de frango desse tamanho na boca, ou comendo um pedaço de carne. Eu imagino um sacerdote bem gordo, com a barba cheia de gordura, ele com um copo de vinho na mão e um pedaço de carne na outra. Ele está escondendo de todo mundo que está sacrificando. E como ele vai para um cantinho onde ninguém vai, ele encontra uma mulher caída de joelho. No susto dele, olha, vai dizer: senhor, mulher, você está bêbada também uma hora dessa? Porque só ia para aquele cantinho quem bebia cachaça. Ele está com o vinho dele na mão. Você está bêbado uma hora dessa? E quando ela levanta os olhos, o olhar dela fez ele tremer. Tem uma mulher com seus olhos borrados, porque elas se pintavam, ficavam bonitas, mas as lágrimas desceram pelo rosto. Quando ele vê a mulher balbuciando palavras, os seus lábios brancos de tanto gemer, e ela diz assim: tua serva não está bêbada, a tua serva só quer um filho, e se Deus me der um filho, eu devolvo para ele. Eu só quero passar por essa vida e deixar uma história escrita. Subiu um arrepio pela minha barba. O Senhor me disse que nessa noite Ele traria para mim algumas Anas. Anas do sexo masculino e feminino. Algumas pessoas que têm sido abençoados, são bonitos e belos, mas que ainda não perceberam que o Senhor os trouxe para esse país, ou os levantou nesse país, não apenas para fazer volume, mas para gerarem filhos, mas para criarem uma história. Só que a sua vida é tão perfeita até agora que você não sentiu falta, mas você não percebeu que nos últimos meses levantou um violento vento contra a sua vida. Uma perseguição daquelas que você anda chamando Jesus de Genésio. Todo mundo alfinetando a sua vida, todo mundo dando um jeito de falar de você. E você que não ligava para isso antigamente, de um tempo para cá ficou dodói demais. Todo mundo que fala de você, você já ouriça, você já quer brigar, você já quer se levantar. Deixaram você sensível, tocaram no seu ponto fraco. Eu venho hoje para te dizer que esses inimigos que te atormentam assim, não são inimigos de verdade. Eles são seus amigos e você não sabe. Como assim, pastor? Tem inimigo que pensa que é inimigo, mas não é, pastor. Porque o inimigo, ele pensa que te atormentando, ele vai te tirar do foco. Ele pensa que falando mal de você vai fazer você se desviar. O que ele mal sabe é que aquele que tem chamada, quando ele é confrontado com a chamada que tem, quanto mais batem nele, mais ele se revolta, mais ele busca autoridade para vencer os momentos de angústia. Deixa eu te mostrar como é a equação da luta. A equação da luta é assim: Deus te levanta, e o que você é incomoda todo mundo. Aí os inimigos que olham para você, querem ser como você, mas não dão conta. A única coisa que eles podem fazer é falar de você. E vou te falar, aqueles que falam de você não estão nem no seu nível, estão aqui embaixo. E se eu fosse você, não dava bola para quem está aqui embaixo. Só se preocupe com quem está aqui em cima. Entende? Só se preocupe com quem está aqui em cima. Aqui em Lisboa, aqui em Portugal, por exemplo, aqui nessa cidade, você na igreja só deve se preocupar com aquilo que o seu pastor fala. Posso dar esses conselhos aqui, pastor? Só se preocupe com aquilo que o seu pastor fala. Aquilo que os outros falam, ignore. Porque os outros estão vendo que você está indo num caminho de ascensão. E só tem uma maneira de tirar você de lá: é desequilibrar você emocionalmente. É ferir o seu espírito. Porque crente, quando está emocionalmente abalado, ele não suporta pressão. E quando você não suporta pressão, você reage, você bate, você fala demais. E é isso que eles querem. Eles querem tirar você do foco. Em nome de Jesus Cristo, pare de olhar para esses derrapados e olhe para aquele que está em cima, aquele que está acima, aquele que pode mais. Quanto mais atormentam aquele que tem chamada, mais ele chora.
Quanto mais ele chora, mais ele ora. Porque é impossível o crente chorar e não liberar uma palavra. Senhor, o Senhor está me vendo? O crente que chora, ora. Quanto mais ele ora, mais perto de Deus ele fica. Quanto mais perto de Deus ele fica, mais Deus abençoa ele. Aí quanto mais Deus te abençoa, mais vão te perseguir. Quanto mais te perseguir, mais você vai chorar. Quanto mais você chorar, mais você vai orar. Quanto mais você orar, mais perto de Deus você vai ficar. Quanto mais perto de Deus você vai ficar, mais vão te perseguir. Só porque quanto mais vão te perseguir, mais perto de Deus você vai chegar. As pancadas, as lutas e os problemas não existem para destruir crente. Existem para levantar ministros. Existem para levantar ministérios. E quem concorda comigo, solta um berro aqui dentro. Glória a Deus, dê um berro de glória. Eu ainda não estou satisfeito. Mão direita para cima, por favor. Coloque no ombro de alguém do seu lado. Agarra com carinho e respeito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Ó, raça ruim. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: as lutas que vêm sobre ti não são para te destruir, são para te levantar. Anima-te. Reage. Glorifica. Salta. Deixa Deus se levantar. Quando eu olho para Ana, eu vejo cristãos que eu conheço ao redor do mundo, pastor Josué, pastor Samuel. Quando eu olho para Ana, eu vejo pessoas que estão numa zona de conforto muito grande, que tudo que eles fazem deu certo, mas eles não realizaram ainda o desejo de Deus na vida deles. E às vezes para Deus despertar alguém, ele precisa tirar uma peça do lugar. Às vezes para Deus dar sentido à vida da pessoa, ele é obrigado a entrar no quebra-cabeça da existência, pegar uma pedrinha e esconder e fazer o crente atrás dessa pedra. Aquilo que não custa nada, não vale nada. Deus às vezes arma uma arena e coloca você para se atracar com um leão. E não é para te matar, é para te ver sair forte da batalha. Em nome de Jesus Cristo, não saia daqui desanimado. Encare o problema, encare a doença, encare o problema, a crise financeira, encare a crise do casamento, encare a crise emocional e espiritual que você está vivendo, mas encare de frente. Se você caiu, em nome de Jesus, sacode a poeira, dá um jeito de se levantar. Se não der para levantar, vai ajoelhado, vai se arrastando, mas não para. Porque a história entre você e Deus não terminaram ainda. Existe uma situação de glória que Deus está preparando na eternidade. Qualquer dia desse você vai acordar e você vai se encontrar grávido de um poderoso ministério, grávido de um milagre sobrenatural. Mas o milagre só vem quando você deseja, quando você luta por ele. Ana era bonita e era rica. Ana representa: ó Senhor, tem piedade de mim agora. Mais tranquila a música, ele se empolga e me acompanha correndo. Ana representa uma igreja que está numa época de escuridão. Uma igreja que tem ouro e prata, que tem o carinho do noivo, mas está com o ventre podre. Com todo respeito aos irmãos portugueses que estão aqui, não foi isso que aconteceu com a igreja evangélica portuguesa? Por que os brasileiros, os angolanos tiveram que invadir esse país no bom sentido da palavra e começar a semear a palavra? Eu preguei nesse país há 14, 15 anos atrás pela primeira vez e preguei só em igrejas evangélicas Assembleias de Deus de língua portuguesa. Tinham vários templos, mas eram pequeninos, não havia um jovem dentro das igrejas. Eram igrejas cheias de pessoas mais antigas, tementes a Deus, mas igreja que não crescia mais. A igreja tinha ouro, tinha prata, riqueza. Era uma igreja bonita porque o nome traz atenção. Tanto é que alguns anos atrás fizeram aqui a convenção mundial do pentecostalismo desse nosso planeta. Tem ouro, prata e beleza, mas não tem filhos. Quando uma igreja não acorda para gerar filhos, Deus é obrigado a mexer na história. E sabe o que Deus fez com você, brasileiro? Deixa eu falar para o povo da minha raça. Deus brincou com você. Deus fingiu que ia te trazer para cá para te deixar rico.
Deus colocou um gancho no seu queixo e te fisgou. Disse, você vai ganhar muito euro. E agora você está aqui, ó, Deus dizendo assim, agora eu posso revelar por que eu te trouxe aqui. Eu te trouxe para você ser pescador de outro tipo de peixe. Em nome de Jesus Cristo, se prepare. Eu estava vindo agora dentro do carro com o pastor Samuel, ouvindo uns hinos. Em alguns momentos eu parava meditando, pedindo a Deus o que falar aqui. Por isso às vezes eu me silencio. E eu ouvi o Senhor dizer para mim, hoje você não vai pregar para uma igreja. Eu disse, como não? Essa não é de Deus. E o Senhor disse para mim, hoje não. Hoje você vai pregar para uma reunião de líderes. Eu preciso despertar os líderes. E eu falei, só os que estiverem atrás? O Senhor me disse, não, tem líderes na sua frente também. Tem pastores aqui que nunca pastorearam. Evangelistas que nunca evangelizaram. Cantores que nunca cantaram nem dentro do banheiro. Mas lá no céu está escrito levitas. Lá no céu está escrito sacerdotes. E o Senhor me trouxe aqui só para te dizer, vai haver um milagre em Portugal. O meu Deus vai transformar as igrejas de Portugal em grandes hospitais. E nessa noite em especial, esta igreja está sendo transformada em uma grande maternidade. Se prepare. Pessoas vão começar a ficar grávidas aqui nessa noite. Algumas pessoas, quando saindo daqui amanhã, vão ficar e sentir os sintomas de uma gravidez. Por quê, pastor? Vão começar a gerar dentro deles um talento, um ministério, um milagre.